Bom, deixa eu trazer a Luciana Tadeu novamente, porque a gente via ali os nossos colegas da CNN relatando, Luciana, a participação, e a gente vê em tela Maria Corina Machado, da Maria Corina e do Edmundo Gonçalves, que foi o candidato da oposição. O que você traz de informação sobre o envolvimento da oposição nesses protestos, né? E sobre as ruas, porque você tem uma temperatura mais precisa do que está acontecendo. Daqui a gente está vendo uma escalada de violência. Luciana, o que você tem visto por aí? Pois é, a Maria Corina, que inclusive começou a falar aí, ela está convocando manifestações pacíficas, tentando se dissociar desses protestos violentos que a gente viu ontem. Ontem é sempre importante ressaltar, né? Teve grupos de famílias indo protestar, mas também grupos de amigos. E a gente viu, infelizmente, muitas pessoas passando encapuzadas com barras, com pedaços de pau, justamente, que acabaram aí também depois entrando em confronto com a polícia, que reprimiu esses protestos, Tainá. Esse que a CNN estava entrevistando agora, que vocês acompanharam um trecho da entrevista, é justamente o Leopoldo Lopes. Ele é o líder do partido do qual é o ex-deputado que foi sequestrado, que vocês estavam falando aí, o Fred Superlano. O Leopoldo Lopes, que foi preso por protestos contra o governo, ele acabou escapando, foi asilado na Embaixada da Espanha e conseguiu escapar para a Espanha, Tainá. Luciana Tadeu, você falava a respeito dos voos, que, por exemplo, você não consegue mais voltar para o Panamá, terá que pegar uma outra rota aérea. E tem havido cancelamento de voos aí na Venezuela? Tem sim, o governo anunciou a suspensão dos voos com o Panamá e com a República Dominicana, por considerar que esses governos, os governos desses países estão fazendo declarações que estão interferindo no seu processo interno. Isso somado àquilo que a gente viu, né, do governo anunciar a expulsão de diplomatas de 7 países aqui, que entre eles a Argentina e o Chile, que o governo venezuelano está considerando que estão interferindo em sua política interna, e tentando aí interferir no processo eleitoral da Venezuela. E a Copa Airlines, que é a empresa que é uma das principais empresas que voa aqui para a Venezuela e que é justamente do Panamá, e sempre os voos para a Venezuela são com escala para o Panamá, anunciou que o governo informou a suspensão temporária dos voos com o Panamá a partir de amanhã, então já está aí afirmando que vai cancelar os seus voos com a Venezuela e oferecendo para os passageiros mudança de passagem, reembolso, confirmando então a suspensão desses voos depois desse anúncio do governo que, olha, torna os venezuelanos ainda mais desconectados do mundo, porque a malha aérea venezuelana já estava muito enxuta desde 2014. Diversas empresas saíram aqui do país porque não conseguiam expatriar para suas casas matrizes os dólares que faziam, porque existia um controle de câmbio. Nesse momento, muitas empresas aéreas deixaram a Venezuela. Isso ao longo dos anos, depois com a liberação do câmbio. Hoje o dólar circula aqui na Venezuela, é praticamente uma moeda paralela ao bolívar. De fato, eu arriscaria dizer que se usa mais dólares do que bolívares aqui na Venezuela hoje. Todo mundo, tudo se compra com dólares, transporte de aplicativo se paga com dólares. E aí as empresas começaram a voltar aqui para a Venezuela, mas ainda é uma malha aérea muito enxuta. A gente chega no aeroporto, a gente vê poucos aviões, é muito diferente de outros aeroportos do mundo, e agora com esse anúncio já tem mais empresas que vão ter que parar de voar para a Venezuela justamente por causa dessa suspensão de voos. Luciana, fala um pouquinho mais sobre esse sequestro, porque a gente está dando aqui o resumo da notícia, né, de que um aliado da Maria Corina foi sequestrado, um ex-deputado. Quem é essa pessoa? Qual é a representatividade dele na Venezuela? E como é que isso tem repercutido, né? Aliás, como é que isso teria se dado? Onde é que estava o Fred Superlano, o nome dele aqui agora está com a gente em tela. Traz mais detalhes do que está sendo dito sobre esse sequestro, por favor? Tainá, as imagens são impressionantes, né? Porque mostram os homens pegando ele, colocando num carro, e tem a imagem até dele arremessando o celular, tentando arremessar o celular para dentro da residência de onde tiram ele, e ele tentando justamente que não tenham acesso às suas informações. E o Fred Superlano é justamente do partido Vontade Popular, Voluntad Popular, do
Leopoldo Lopes, que o governo vive acusando de terrorismo, de tentar desestabilizar a Venezuela, e é uma prisão que acontece num contexto de várias outras que a gente vem denunciando, né? Denunciando não, que a gente vem informando, perdão, e que a oposição denuncia de diversos integrantes da campanha, primeiro de Maria Corina, quando ela tentava ser candidata. De fato, na Embaixada Argentina, aqui em Caracas, tem 6 integrantes da equipe de Maria Corina Machado, gente que tinha mandado de prisão emitido contra elas e que é gente que me manda press releases por celular. A gente está falando de assessores de imprensa que o Ministério Público está acusando de conspiração contra o governo. Lá na embaixada está o coordenador internacional da campanha de Maria Corina, está a chefe da assessoria de imprensa. Então, são pessoas que estão trabalhando e continuam trabalhando nesse contato com a imprensa, inclusive coordenando entrevistas com a imprensa de dentro da embaixada argentina. Ontem denunciaram que chegaram carros para amedrontá-los, uma espécie de ataque à embaixada. Não, a gente não teve comprovação de que realmente se efetivou um ataque contra a embaixada argentina, mas hoje denunciaram novamente corte de luz, o que a gente já tinha contado que aconteceu há alguns meses, que a empresa estatal Corpo Elec, segundo esses asilados que estão na embaixada argentina, denunciaram que foram e roubaram os fusíveis para que houvesse um corte de luz na embaixada, o que levou, inclusive, o governo argentino a emitir um comunicado lembrando da Convenção de Viena, lembrando a inviolabilidade das embaixadas, lembrando que, na verdade, os estados receptores das missões diplomáticas têm que proteger as embaixadas e não podem promover nenhum tipo de ataque. Então, tem esses 6 integrantes da equipe da Maria Corina dentro da embaixada, esperando conseguir algum tipo de asilo para sair do país, ainda não conseguiram. Então, o Superlano, se confirmada pelas autoridades, porque é isso, é importante esclarecer que aqui eles chamam de sequestro quando se supõe que são as forças de segurança que estão levando as pessoas, mas as pessoas, isso não é confirmado pelas autoridades, eles não têm contato com familiares, não têm contato com os advogados, então eles falam em sequestro, não em prisão ainda, justamente por não ter informação sobre essa pessoa, e é uma metodologia muito comum aqui na Venezuela. A prisão, eles falam, essa pessoa está desaparecida há 2, 3 dias, e depois, finalmente, o Ministério Público confirma a prisão da pessoa, geralmente com uma acusação de conspiração, de tentar promover a violência para desestabilizar o país. É uma metodologia muito comum por aqui. Invadir embaixada é uma infração gravíssima nas leis mundiais e internacionais. A gente viu o que aconteceu no Equador, a invasão da Embaixada do México. Luciana Tadeu, uma curiosidade, Juan Guaidó. Ontem a gente estava acompanhando aqui o discurso de Nicolás Maduro e ele chama Maria Corina Machado de um Juan Guaidó 2.0. Por onde anda Juan Guaidó? Juan Guaidó perdeu muita força como líder opositor. Ele foi uma esperança muito grande da oposição venezuelana em 2019, quando ele se autoproclama, né, presidente da Venezuela. De fato, é reconhecido por vários governos, o que fez, inclusive, com que o Brasil, o embaixador brasileiro aqui, fosse expulso justamente nesse momento. O Brasil perdeu totalmente a interlocução com a Venezuela após essa crise, mas Juan Guaidó foi uma pessoa que entrou numa descrença popular, porque foi reconhecido por diversos países e prometia ser presidente, mas ele nunca chegou a ter controle das instituições. Também teve acusação de corrupção com a empresa petroleira que está nos Estados Unidos, e que os Estados Unidos passaram para o controle da oposição. Então foi uma pessoa que perdeu muita credibilidade ao longo dos anos aqui, mas principalmente essa capacidade de mobilização da população, que automaticamente foi sendo transferida para a líder opositora Maria Corina Machado, que hoje é a grande referência da oposição. E Leopoldo Lopes também era uma grande referência aqui, mas desde que saiu do país acabou se distanciando, né? Perdeu essa potência como uma voz na Venezuela que pode transformar alguma coisa. Maria Corina, que é interessante o processo dela, porque no passado ela foi associada ao golpe contra Hugo Chávez. Ela é uma pessoa que tem um passado aí que não sempre foi pelas vias institucionais, não foi sempre pelo voto. Em 2014 ela chamou a uma campanha chamada La Salida, que era estar nas ruas até que o governo caia. Era realmente uma personagem mais vinculada a uma oposição mais radical, mas que nos últimos anos se dedicou a essa rota eleitoral, tentou ser candidata e no final não pôde se inscrever, foi proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos, tentou indicar a representante Corina Yoris, que também não conseguiu
se inscrever e agora acaba apoiando Edmundo Gonzalez, mas ela continua como a principal, né, a protagonista dessa campanha eleitoral e de todo esse processo eleitoral. Ela acabou sendo a grande figura dessas eleições. Luciana Tadeu, obrigada. A Luciana vai continuar com a gente na cobertura ao vivo em Caracas.